Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem para a gente pintar esse risquinho que fizemos no nosso último vídeo. É um risquinho assim bem básico, bom para fralda e para barrinhas de toalha, como é o caso aqui. Eu vou começar fazendo uma pintura para um fundo assim bem colorido e vou usar vários tons. Não quer dizer que você também queira fazer ele assim bem colorido. Você pode estar fazendo essa parte de baixo com o amarelo bebê que estou usando e o verde oliva para fazer uma vegetaçãozinha, e a parte de cima você poderia estar colocando o azul como um céu. No caso de um céu, você poderia estar pintando também uma ideia de nuvem. Mas para todo caso, eu vou pintar esse meu assim um pouquinho diferente, um fundo bem colorido. Tô espalhando de início com o meu pincelzinho aí número 14, o amarelo bebê. Você pode estar usando o verde soft, por exemplo, um tom clarinho. Vou espalhar por essa região onde eu vou colocar a vegetaçãozinha, o chão, onde eu vou colocar folhas, onde eu vou colocar risquinhos com a ideia daquelas folhas mais alongadas. E essas flores. Olha só o espaço que eu distribuí esse amarelo bebê, mas agora eu vou começar a subir ele um pouquinho, como se estivesse indo para o céu. No espaço que caberia ser pintado um céu. Como eu vou mesclar alguns tons, e para essa região de cima eu também quero colocar esse toquezinho amarelado, então eu já vou subir e vou usar tons que lembrem mais assim, tons bebês, tons mais clarinhos. Eu tô usando agora aí o turquesa. Ele não é muito escuro, não é assim também tão clarinho, mas ele não é muito escuro, ele não vai ficar uma cor agressiva aí para nossa pintura. Olha só, vou espalhando. Esse meu pincelzinho, número 14, eu sei que ele é um pouquinho grande para uma barrinha que é bem estreitinha, mas ele tá bem cortado, lixado, ele me permite fazer esse trabalho com tranquilidade. Importante é a gente buscar não borrar fora dessa parte que lembra um atamine, não é? No caso, aí na sua casa, você poderia estar colocando uma fita para você não correr o risco de borrar essa região que não interessa para a gente pintar. Observe os lugares onde eu estou distribuindo o tom turquesa. Vou emendar ele já esse amarelo bebê. Todos os tons que eu for colocando, eu vou deixar eles bem emendados. Vou utilizar agora o rosa bebê. E você observe que eu não tenho lavado o pincel. Eu tenho passado essa tinta por cima dessas bolinhas. Essas bolinhas de sabão. E vou unindo esse rosa bebê também ao turquesa. E os outros tons que tiver aí, que se aproximar. Importante é que você vá misturando, de forma que elas apenas não encostem, mas que elas se misturem mesmo. Nessas emendas, a gente deixe um tom bem emendadinho ao outro. Olha só, os espaços que você vai fazer de uma só tonalidade, pode ser maior, pode ser menor. Se você estiver pintando numa barrinha de fralda, por exemplo, a pintura fica mais bonita, né? Fica bem diferente desse tecido que eu tô pintando, que parece um atamine. Essa barrinha de toalha. E você terá um espaço maior. A minha barrinha ela é bem pequenininha. Os elementos, tanto eu fiz eles mais juntinhos, você pode fazer eles mais separados e alongar mais também o espaço de cada tonalidade. Eu vou deixar disponível para vocês esse risco pequenininho para a barrinha e vou deixar um maior, vou deixar um que seria melhor para ser pintado em uma fralda, por exemplo, ou em uma barrinha de uma toalha maior também. A cor que eu estou colocando agora aí é o violeta cobalto. Eu sei que o violeta cobalto ele é um pouco escuro, mas a gente vai mesclar ele a esses tons clarinhos que já colocamos aí e vamos pegar uma pequena porção para a gente sair esfumaçando em cima disso aí, para que ele fique bem suave. Se você quiser, você pode estar substituindo ele pelo lilás, o lilás mesmo.
O violeta puro ele já seria muito escuro, mas dá para você usar com tranquilidade aí o violeta cobalto ou o lilás. Se você usar o lilás, você não precisa colocar ele em cima dos outros tons. Se você usar o violeta cobalto, você sai passando ele em cima dos outros tons, de tons mais suaves, como, por exemplo, rosa bebê. Olha só quanto eu misturei essas tonalidades. Fiz um céu assim bem coloridinho. Agora eu vou pegar o verde oliva e vou começar a intensificar a parte do chão. Entre as duas pétalas dessa florzinha. Esse verde oliva eu vou, olha, passando perto da flor e das folhinhas, enfim, desses elementozinhos que estão aí desenhados, bem forte. Conforme eu vou me afastando, eu vou deixando esfumaçado, vou deixando assim bem suave. Olha só, pincelzinho pequeno, gente, nessa hora, um pincel número 6, número 8, se bem cortado, lixado, se não, um pincel número 4. Algo assim menor que ajude você, caso você não tenha colocado uma fita adesiva aí nessa parte de baixo, ajude para que você vá fazendo seu trabalho sem borrar essa região. É importante que a gente não faça um borrão em cima desse detalhe da toalha. Depois fica mais difícil da gente fazer uma correção que deixe bonito, né? Se a gente borrar isso aí. Veja só como eu tô fazendo. Na parte que encostaria essas vegetaçõezinhas no chão, eu deixo mais escuro e vou deixando mais suave, esfumaçando mais esse verde oliva conforme vai se afastando. Mas lembrando que eu passei um pouquinho do amarelo bebê antes como uma base para esse fundo, lembra? Para esse chão, para esse fundo. Essa região aí eu vou fazendo a mesma coisa. Olha só, vou escurecendo esses cantinhos. São os cantinhos que chamamos de maior profundidade. E as regiões que vai ficando mais suaves são aquelas regiões que já estão em um lugar mais aberto, que tem mais luminosidade. Observe que a gente já parece colocar esses elementos no chão, com essa sombra que eu coloquei aí com esse verde oliva. É como se a gente fizesse eles encostarem mesmo no chão. Ou seja, quando a gente deixa esses cantinhos, assim, essas quininhas, essa parte onde encosta mesmo o elemento no chão, escuro, a gente consegue dar uma sombra mais profunda e levar a ideia de quem está olhando o nosso desenho, de que realmente aqueles elementos estão no chão, não estão flutuando. Agora, eu estou passando aí vermelho carmim e azul cerúleo. Eu vou mesclar essas duas cores para a gente fazer essas flores de batidinhas. Eu, particularmente, acho que os dois ficam um tom um pouquinho escuro, mas a gente vai colocar o branco ainda aí em cima e você coloca o branco a quantidade que você quiser. Como a minha toalha, ela tem um tecido muito áspero, eu não vou colocar muito branco. Se fosse uma barrinha de fralda, eu iria colocar até mais para deixar mais suave. Quando a gente está pintando um tecido assim muito áspero, ele é mais difícil da gente detalhar. E quando a gente suaviza demais a pintura, para a gente fazer os detalhes dela aparecer, fica mais difícil. Por essa razão que eu vou deixar mais escurinho essa parte para essas flores. Olha só, o branco vai suavizar um pouco, mas ainda assim vai deixar um toquezinho mais escuro do que eu gosto. Embora essa não seja uma toalha para um bebê, é uma toalha para minha menina que já tem 5 aninhos. Para uma fraldinha mesmo para bebê, eu acho que fica mais bonitinho. Quanto mais suave, mais bonitinho fica. Olha só, agora eu vou marcar as folhinhas. Essas folhinhas eu vou passar o verde oliva e vou marcar, tipo, separando mesmo a folhinha no meio. Com o branco, eu vou detalhar um pouquinho, olha. Mas vou usar para elas apenas o verde oliva e o branco.
Para as nossas flores de batidinhas, eu usei o vermelho carmim, usei o azul cerúleo e o branco. E as nossas folhinhas verde oliva e branco. Vou fazer também uns risquinhos, umas folhinhas mais alongadas. Olha só, vou detalhando, fazendo a separação, a metade das minhas folhinhas. E eu fiz todo esse lado igual eu fiz com você do outro lado. Essa aqui é separada, eu vou fazer juntinho com você. Olha só, vou espalhando vermelho carmim, pode ser um rosa escuro, uma cor que depois dê para você trabalhar em cima. Se você colocar um tom muito clarinho, pode ser que depois você tenha um pouquinho de dificuldade. Essa eu tô colocando a parte de cima dela com o vermelho carmim, você pode colocar também, inverter as posições. Fica bem a seu critério, você pode fazer uma porção só com vermelho carmim, outra só com azul cerúleo, ou usar tons que você goste. Na parte encostando no chão, eu tô colocando o azul cerúleo. E agora, com a ajuda do branco, a gente vai fazer essas flores aparecerem. Olha só, eu tô usando, gente, aí um pincelzinho número 4. Bem acabadinho, ele já é bem velhinho. Então, eu tô pegando tinta mais pra quina do pincel e vou pressionando esse branco pro lado de fora. Ou seja, se tá na quina do pincel, essa quina que tá com branco, eu deixo ela pro lado de fora e vou pressionando em cima do meu tecido para ir formando as pétalazinhas. E aí, eu vou montando várias flores, dando preferência a fazer uma central e outras em volta. Se a central tem 5 pétalas, as em volta eu coloco 3 ou 4 pétalas, como se uma tivesse embaixo dessa flor central. Agora eu vou fazer algumas folhinhas no em volta e as folhinhas eu vou fazer daquele mesmo jeito. Vou fazendo umas marquinhas com verde oliva, uma marquinha na parte de cima, outra marquinha no meio. Olha só. Uma marquinha para uma lateral e outra no meio. O restante eu venho e completo com o branco. As luminosidades da nossa folhinha. Pouquinha tinta só de um lado do pincel e aí eu vou detalhando. Se de um lado eu coloquei o verde oliva, do outro lado eu vou colocar o branco. Um lado fica escurinho, um lado de sombra, e o outro fica clarinho, um lado de luz. É igual aquelas folhas que a gente pinta, aquelas maiores, que a gente pinta geralmente para arranjo de flores, junto a frutas, enfim, nos desenhos, nas pinturas mais fantasia. Tinta só de um lado do pincel, bem pouquinha tinta, eu vou puxando umas folhinhas mais alongadas, aqueles matinhos. E aí você pode puxar vários, a quantidade que você gostar. Eu tô colocando um pouquinho de branco como luminosidade para o centro delas, mas eu ainda vou vir retocando esse centro. Mais adiante eu vou dar uma retocadinha, deixar secar um pouco e vou retocar isso aí. Olha só, vou colocando para cada uma das flores um pouquinho dessa luminosidade para o centro. E agora eu vou começar a marcar, a pintar essas bolinhas. A parte de baixo, eu vou pegar o tom do céu mesmo, que foi o turquesa. Na parte de baixo, parte de sombra das minhas bolinhas, ou dessa bolinha que está em cima do azul turquesa, eu vou passar o azul turquesa e vou esfumaçar para cima. Na parte de cima, eu faço o trabalho contrário. Eu vou colocar o branco, fazendo o contorno dela, olha, e vou puxar para baixo de encontro a esse turquesa. Veja que vai aparecer bem, se você for pintar tanto em fralda ou numa barrinha assim, aparece direitinho. E vou colocar uns excessozinhos como brilho. Esse trabalho eu vou fazer para todas elas, tanto para as maiores quanto para as menores, do mesmo jeito. Eu vou logo colocando o branco dessa aí na parte de cima, vou fazendo o contorno e puxando ele para baixo. Aí eu venho com o turquesa, vou passando ele fazendo o contorno da parte de baixo e puxando para cima.
Pode ficar assim um pouco emendado, um pouquinho apagado, mas você não se preocupe, porque é esse detalhe mais apagadinho que ajuda a deixar o seu trabalho mais suave, mais delicado. Mas se você quiser corrigir, você pode estar passando um azul mais escurinho aí nesse contorno, tá bom? Agora com o violeta cobalto, eu venho fazendo o contorno. Dessa aqui tá metade dela aí escondida. Vou fazer esse contorno, vou esfumaçar isso aí, só para dar a ideia de que ali tem uma bolinha. Você não precisa colocar o branco para essa, se colocar, coloque só assim, olha, mesclando um pouco para suavizar mais, para deixar esse violeta cobalto mais clarinho, né? Não deixar ele tão escuro. Olha só, essa daí eu também vou passar o violeta cobalto. Na parte de baixo, você faz o contorno com o violeta, esfumaçando ele para cima. Na parte de cima, você faz o contorno com o branco, esfumaçando para baixo. Ou seja, a nossa luminosidade, ela vem de cima e nossa sombra está na parte de baixo. Mescla bem isso aí, principalmente nesse do violeta, cobalto, né, que é mais escurinho. E coloca um excessozinho de branco como brilho. Toda essa região, por onde eu dei uma manchadinha com o violeta cobalto, eu vou fazer essas bolinhas com o próprio violeta cobalto. Nas regiões que tem o turquesa, eu vou fazer com o turquesa. Se você pintar aí um pouco do seu céu com azul bebê, por exemplo, você pode pegar um azul mais escurinho, como o azul celeste, ou até mesmo turquesa, cobalto, desde que você use bem pouquinho para fazer essa sombra. O azul caribe também fica bom. Para minha florzinha, eu enchi ela toda com rosa bebê. Estou colocando luminosidade com branco nessa parte mais alta de cada pétala e do centro também. Vou espalhando o branco, emendando bem a esse rosa bebê. E a nossa base foi o que? Foi o rosa bebê. Vem com o branco para luminosidade e então eu vou pegar um pouquinho, você pode pegar púrpura, você pode pegar rosa escuro, você pode pegar o vermelho carmim que já foi usado aí nas flores, para fazer a sombra desse seu desenho. Coloquei a luminosidade das pétalas também dobradinhas aí embaixo e agora eu vou pegar o vermelho carmim mesmo e vou sair colocando as sombras. Olha as regiões que eu vou colocar a sombra. Como tem muito branco, porque o rosa bebê ele já tem uma boa quantidade de branco, eu coloquei ainda mais branco por aí por cima. Então, como já tem muito branco aí, esse vermelho carmim vai ficar bem suave, vai ficar bem clarinho. Os lugares que eu quiser que tenha uma profundidade maior, eu vou levar um toque maior também dessa tinta. Esse vermelho carmim. Essa dobrinha aí, olha, eu vou escurecer a parte de dentro. Essa dobrinha mesmo que tá de frente pra gente, eu vou deixar ela suave. Se bem que se você quiser, pode escurecer a parte que encosta no chão. Eu não vou fazer isso porque tá muito encostado nesse limite aí, onde a gente não deve pintar da nossa toalhinha. Então, deixa assim. Melhor não mexer para não correr o risco de borrar. As bochechinhas da flor eu também vou deixar bem rosadinha, olha. A nossa flor tem bochechinhas. Agora com o sépia e um pincelzinho número 0, eu vou fazer os contorninhos da boca. Vou fazer os olhinhos. Você pode usar o preto, usar o sépia, rústico, terra queimada, marrom, uma cor escura para você fazer isso. Eu tô usando o sépia. As curvinhas da bochecha. Aí eu vou colocar um pontinho como a boca, a parte da boca aberta, né? Fazer os olhinhos são uns pinguinhos. O Atamine, ele é irregular. Trabalhar com pincelzinho 0 mesmo, 00, esses pincéis muito pequenininhos, nem sempre deixa o trabalho bem feitinho. E eu vou fazer também uns contorninhos por cima dele.
ou dela, da florzinha, das pétalas. Olha só, eu não vou contornar lado a lado e alguns dos contornos eu vou esfumaçar, deixando que uma sombra. Olha só. Essa parte de baixo aí eu vou contornar, aí caberia uma sombra que eu não coloquei, então pelo menos eu vou colocar o contorno. Olha só, veja que eu não tô contornando um todo, aí em cima eu vou esfumaçar um pouco esse contorninho. Essas curvinhas aí, essas dobrinhas, eu vou riscando elas, principalmente essa parte de baixo. Vou contornar todas as duas. Olha os cantos que eu vou só contornando, os cantos que eu não tô contornando. Aí eu vou esfumaçar um pouquinho também. Os lugares que ficarem um pouco grosseiros, eu vou esfumaçar. Quando a gente vai colocando esses contorninhos no atamine, às vezes, pela irregularidade do tecido, esse tecido áspero que ele acaba dando uma borradinha, ficando um pouco, saindo o risco do contexto. Então, eu vou esfumaçar um pouquinho isso aí, vou deixar aqui uma sombra. Tô passando com o pincelzinho zero mesmo. Olha só, vou puxando com o pincel zero. O rústico ou sépia em cima de... Você esfumaçar em cima de tons assim clarinhos, fica bom. Dá um aspecto mais rústico, fica bem interessante. Essa parte central aí eu também vou passar o contorno nela e na parte de cima da cabecinha eu vou esfumaçar ou riscar um pouquinho no que der. Eu vou tentar fazer os cabelinhos aí em cima, uma mistura de uns risquinhos e de um esfumaçado. Olha só, eu vou tentando puxar eles bem fininhos, o tecido não ajuda. Eu vou aqui esfumaçando um pouco isso aí e riscando também, para dar a ideia de que tem um cabelinho. Agora, gente, para essas borboletinhas, eu vou encher o corpinho. Você pode estar enchendo o corpinho todo com sépia, ou com rústico, ou com preto, com marrom, uma corzinha mais escura. Estou enchendo o corpinho da minha borboletinha com rústico, vou puxar também os contornos e as anteninhas com rústico. Com o pincelzinho zero, eu vou terminar o corpinho dela. É bem fininha essa parte de trás, se eu for tentar com um pincel grande, eu posso borrar. As anteninhas também, vou colocando aí com o pincelzinho zero. Pode passar um pincel seco, se ficar um pouco borradinho, a gente passa um pincel seco em cima que ele emenda melhor. Um pincel chato mesmo serve, um pincel mais durinho. Para as asinhas dela, eu tô enchendo com o verde musgo metálico. Para dar um pouquinho de brilho para essas asinhas, vou encher todas elas. Vou passar uma porçãozinha de branco, tanto para o corpinho, levando uma luminosidade, quanto para as asas. Olha só. Esse branco cai basicamente fazendo uma separação de um contorno na parte de cima, como também uma luminosidade. Mesmo assim, eu vou dar uma reforçada nisso aí com o rústico mesmo, pincelzinho número 0 e fazer um contorninho. Colocar essa luminosidade para todas as asas. A parte de cima, deixando sempre mais clarinha. Pincelzinho número 0, fazendo um contorninho. Não precisa contornar lado a lado, mas eu vou dar preferência ao contorno dessa parte de baixo, olha só, para essa região mais próxima ao chão. Faço essa curvatura, contorno essa parte de baixo, a parte de cima, o branco já deixa com uma ideia de contorno. A gente pode estar deixando assim mesmo.
Agora eu vou aproveitar esse rústico e vou colocar um pinguinho para o centro das flores. Lembra que a gente tinha colocado um brilhinho com o branco? Agora eu vou vir com o rústico colocando uma sombra para essa região. Um pinguinho para cada uma delas. Você coloca apenas naquelas que estão melhor formadas, aquelas que estão mais à frente. O restante você pode ir ignorando essas batidinhas em volta. Bom, gente, assim fica o nosso desenho para hoje. Espero que seja útil essa ideia. Beijos e até um próximo. Tchau!